1h36, vamos teimando por aqui enquanto a energia elétrica permite, porque está difícil, está meio difícil aqui. O Pablo, nós estamos conversando com Pablo Bregense, ele é uma nova liderança política que chega agora na ALEAC, foi eleito deputado estadual pelo PSD com 5.386 votos, acho que foi isso. Pablo, o que foi que aconteceu em relação a Sérgio Petecão, candidato ao governo? Porque se era uma campanha que estava presente nas ruas, com aquela militância, com aquele barulho todo, foi a de Sérgio Petecão. Mas quando as urnas se abriram, os institutos de pesquisa, incluindo aqui o Real Time Big Data, acertaram. Eu confesso que para mim, quando o Real Time Big Data colocou o Petecão na terceiro ou quarto lugar, eu achei estranho, confesso, mas eu não vou brigar com os números. Noticiamos isso aqui. Mas eis que quando as urnas se abrem, as pesquisas estavam corretas por aqui. E aí? Eu acredito que o fenômeno de renovação, infelizmente, pegou o nosso governador. O fenômeno, você vê que 50% da ALEAC foi renovado, né? Você vê que todos os nossos deputados federais também se renovaram, né? E eu acredito que uma pessoa que tem 32 anos de vida pública, tendo poucas derrotas, né? Eu acredito que nenhuma, foi a primeira agora. Não, duas. Não, ele já perdeu antes. Perdeu uma para vereador, se eu não me engano. Para prefeito, né? Também. Prefeito, né? Uhum. Ele já não se faz um campeão só com vitória, Exatamente. Né? Eu acredito que esse momento que o Brasil vive, foi o que mais prejudicou o nosso governador, né? E eu acredito também que não é o final ainda. Quando você fala o nosso governador, você está se referindo ao... O nosso candidato, né? Você está se referindo ao Sérgio Petecão, certo? Sérgio Petecão. E esse sentimento estava nas ruas. A gente, como você ficou surpreso, né, com a nossa vitória. Eu acredito que o Acre, como um todo, estava se perguntando quem é Pablo Bregense. Eu estava me perguntando, por exemplo. Então você vê que esse modelo adotado agora, onde as pessoas querem uma renovação, querem ver novos nomes, não querendo dizer que esses antigos nomes, essas pessoas que já estão no poder, não tenham qualificação para tal, eu acredito que foi o fenômeno que aconteceu, né? Agora, você há de convir comigo, eu entendo o seu argumento, mas o governador Gladson Cameli, apesar de jovem, o Gladson pode ser classificado como uma nova liderança política, sim, sem dúvida. Mas ele já tem 2 mandatos de deputado federal, né? E um mandato de senador, né? Foi eleito senador. Isso. Então, assim, o Gladson, sim, não conhece derrota nas urnas. Ele só venceu. Até agora, ele só venceu. Então, assim, no teu entendimento, essa onda pela renovação é que responde pela derrota do Sérgio Petecão? Eu acredito que sim, porque ele fez tudo que manda o script de uma boa campanha. Ele andou, ele foi nas aldeias indígenas, ele foi no interior do Acre todo, ele explanou o seu plano de governo em todos os municípios. Então eu acredito que mais foi essa onda. Com relação ao nosso governador, ao eleito, ao Gladson Cameli, eu acredito que mesmo ele tendo esses mandatos, essas vitórias, essa vida pública já de alguns anos, ele também foi pego nessa nova onda de renovação, né? Onde ele representa sim ainda a questão de uma postura de um novo político, né? Ele ainda traz esse capital com ele. Ele ainda traz esse capital fora da máquina também, um bom grupo também, tudo isso colabora, né? Como diz um velho amigo, disputar a reeleição no Acre usando a máquina pública é quase uma covardia. Né? O Francisco Neto, lá do bairro Morada do Sol, está te fazendo a seguinte pergunta. Pergunte ao deputado se ele usou o fundão eleitoral. Daqui para frente, somente votarei em candidatos que não recebem o fundo. Isso é muita sacanagem, muitos candidatos laranjas. E aí, o que você usou, não usou? Você acha isso um debate adequado? Eu assim, em partes, eu até comungo
Da opinião dele. No entanto, para nós que entramos sem aquela, vamos dizer assim, sem aquele patrimônio, tanto político como financeiro, o que ocorre no fundo... não gagueje não, você usou o fundo eleitoral. Eu usei. Na verdade, foi fundo público que, na verdade, foi devolvido através dos meus impostos, né? Eu recolho imposto. Aquele dinheiro também é seu, você quer dizer isso, né? Aquele dinheiro é meu também. Então eu entendo dessa forma. Assim como há, vamos dizer assim, uma restituição de imposto de renda, aquele dinheiro é nosso, se restitui. Sim. Esse debate precisa ser melhor conduzido. Eu acho que nem nós da imprensa estamos sabendo conduzir direito esse debate a respeito do fundo eleitoral. Porque eu sempre me pergunto se não é função da própria sociedade custear a democracia. Também será que não é? Então isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque a relação entre empresas e campanha política, a gente já viu no que deu, a coisa foi meio nebulosa. Né? Foi meio nebulosa. Então, a gente precisa debater melhor isso, eu acho. Então, bom, eu quero saber de você. Eu acho que não ficou claro a respeito do... Você falou que a comunidade, ou quem você representa, é quem vai pautar a tua agenda na ALEAC. Sim. Mas você deve trazer consigo alguns pontos na tua agenda que você não abre mão. Quais são esses pontos? Eu queria entender. Olha, você já deu uma dica aí, a questão do apoio ao produtor agrícola. É isso? Eu posso dizer que isso é uma bandeira tua? Uma bandeira. Uma das bandeiras, né? Quais outras? O Acre hoje, tudo que se planta dá, isso já foi comprovado, né? Então, nós temos que não inventar a roda, nós temos que trabalhar nossas cadeias produtivas. Nós temos cadeias produtivas já alicerçadas no nosso Acre. Em primeiro lugar, nós temos a nossa pecuária de leite e corte. Temos que trabalhar meios para que a pecuária trabalhe de maneira a trazer o retorno que se espera. Nós temos, em segundo lugar, a questão madeireira. Vimos que já tem um avanço. Nos últimos 4 anos, nós vimos que se instalaram aqui, entre Sena e Manoel Urbano, já 4 madeireiras, trabalhando de acordo com o que manda, o que rege a norma, né? Que rege a lei ambiental. Então, em terceiro lugar, o extrativismo. Então, nós temos que trabalhar essas cadeias produtivas. E o deputado tem que criar meios para que não se marginalize essas pessoas que produzem. Por outro lado, nós temos também a parte social. Eu, enquanto deputado, nos meus primeiros 6 meses, nós pretendemos criar uma ONG para trabalhar a questão social. Nós estamos fazendo já a questão como vai funcionar, em quais lugares que nós vamos alicerçar essa ONG. Vamos tentar trazer a história do Pablo enquanto menino, enquanto estudante de escola pública, enquanto bancário, trazer para que essas crianças também passem por esses processos. Não se tornem crianças que já nascem, vamos dizer, que já nascem taxadas para não ser nada. A gente tem condição. Eu nasci numa família extremamente pobre. Fui para a escola pública. Então nós temos que resgatar essas histórias de vidas vitoriosas, que nós temos várias no município de Sena Madureira, principalmente, que eu conheço mais. Temos que resgatar e colocar para essas crianças. E como eu vejo assim um inchaço na máquina pública, nós que temos um mandato, nós que temos condições de estar no Brasil, não falo só no Acre, estar no Brasil pedindo apoio para essas instituições, nós temos que não cruzar os braços e trazer essas empresas multinacionais para aplicar dinheiro aqui no Acre através de ONGs, através de projetos sociais. É isso que nós queremos fazer. Uma das maiores bandeiras é essa. Entendo. Você faz parte, filho de Sena Madureira. Aquela região de Sena Madureira, ela está muito bem... Aliás, há uma concentração, digamos assim, de uma representação parlamentar ali no Purus, né? Tem 4 deputados estaduais e 2 federais que têm como base aquela região ali de Sena Madureira. É claro que você é um deputado do estado do Acre, você tem que estar preocupado com o estado inteiro.
e você que teve votos em todos os municípios, é que você precisa estar mais atento a isso mesmo. Mas essa, digamos, super representação que o Purus passou a ter, isso te incomoda, isso te traz mais responsabilidade ou não? Traz mais responsabilidade, porque se existem várias lideranças dentro da nossa casa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me destacar. Eu não tenho outra maneira de trabalhar a política a não ser me destacando. Isso trouxe muito mais responsabilidades. Agora, eu te falo que houve um fenômeno lá, um fenômeno de respeito de um para com o outro. Eu não fui atacado em nenhum momento por nenhum adversário ali da nossa região. E assim eu percebi. Eu percebi que tanto os opositores trabalharam suas políticas sem tanta agressão. Percebi também... Mas um respeitava o espaço do outro? Um respeitava o espaço. Eu percebi isso. Eu não porque sei essa campanha por aqui, o pessoal não... Essa campanha foi... Porque existia uma espécie de acordo tácito, né? Assim, entre os candidatos, assim, se eu sei que ali perto daquela jaqueira é um reduto do Pablo, então eu não me aproximo dali. Isso aconteceu até essa campanha aqui, porque nessa campanha o pau torou. Aqui todo mundo invadiu o terreno de todo mundo, foi meio cangaço aqui. Eu não sei porque eu vou falar principalmente de Sena, né, que é a minha cidade, eu não sei que estava tão polarizada que eu acredito que ambos se respeitaram os espaços, porque não tinha como entrar um espaço um do outro. Eu que fui enxerido, entrei ali, mas contei também com o respeito de ambos. Foi uma campanha que eu te digo, não sei se é porque não acreditavam, mas foi uma campanha muito, muito tranquila, em termos de perseguição, em termos de... Eu fui ajudado de ambos, ajudado assim, de maneira a dialogar, né? Conversei com o Mazinho, poxa, Pablo, estou torcendo por ti. Disse que no momento final o Mazinho já estava nervoso, pensando que eu não ia. O Gelen Diniz, que é outra liderança. O Mazinho nervoso? Você deve estar mentindo, não é possível. O Mazinho não fica nervoso. O Tomás do 15, que a gente precisa fazer um intervalo. Tá. Boa tarde, Tam. Pergunta ao deputado se ele vai mudar de opinião na hora da divisão de bolos e cargos. Ele está falando a respeito da relação com o governo. E aí, você pretende indicar cargos? Porque essa situação vai chegar no seu colo. O Itá, para mim, ainda é um momento ainda novo, né? Nós estamos dialogando, nós não sabemos ainda qual postura nós vamos tomar. O PSD já sabe, né? O PSD rompeu com o governo. Ainda estamos conversando, mas uma coisa eu te falo, uma coisa nós estamos seguindo e vamos seguir à risca a questão que se tiver de indicar alguém, vamos indicar, não tem nenhum problema de indicação, mas vamos indicar pessoas técnicas. Tentar ao máximo trabalhar com pessoas técnicas, pessoas que vão produzir, pessoas que vão trazer o nome do Pablo. Mas aí o que eu quero saber é o seguinte, vai fazer igual o antigo PMDB? Porque o PMDB disse o seguinte na época, não é? Olha, o governador Gladson Cameli não passou pelo partido a decisão de indicar fulano ou Beltrano. Talvez seja uma escolha do governador que escolheu Eliane Sinhazi, que escolheu outro. Escolheu a secretária de planejamento e tal. Mas você se separa do partido, que eu quero saber isso? Não, nós temos uma bandeira partidária que nós vamos ter que conversar. E isso eu estou te falando se chegar essa situação de poder indicar alguém, entendeu? Mas isso aí nós não trabalhamos ainda nessa... Isso não te preocupa agora? Não me preocupa agora, até porque nós estamos dialogando, nós estamos conversando. Eu estou preocupado mais em estabelecer projetos para que eu possa levantar o nome do Pablo e tornar o Pablo conhecido, como você falou. O Pablo ainda não é conhecido. E eu quero ser conhecido não por indicação, não por jogatina política. Eu quero, na verdade, ser conhecido pelos meus projetos. Qualidade do trabalho parlamentar. Essa, né? Quando eu te falei da ONG, eu quero ser conhecido através da minha ONG, eu quero ser conhecido através dos projetos em Sena Madureira, das reivindicações. Então, eu não quero o poder pelo poder. O poder pelo poder não me interessa, nunca me interessou. Poder pelo poder. Senão a gente já estava na política há muito tempo, tentando. Mas não. Eu acredito que chegou um momento que eu preciso dar uma resposta para mim mesmo a tudo que Deus fez por mim. Então a melhor resposta é o quê? Tentar fazer o bem. E quando se fala nessa questão política, porque acontece, né? É da política. As indicações... Claro, claro. A gente tudo. Não pode satanizar isso. Isso não pode satanizar. Né? Pablo, nosso tempo acabou. Queria agradecer e parabenizar pela tua vitória e desejar um bom mandato para você. Olha, então, eu que agradeço, para mim a realização de um sonho estar aqui contigo.
Ontem eu tive a experiência também de uma entrevista televisionada e hoje é a minha segunda entrevista televisionada. Desculpe aí, telespectador, se eu estou um pouco nervoso, alguma resposta, mas eu acredito que o caminho é esse e eu quero passar um pouco depois, né, para explicar um pouco mais os meus projetos, quando a gente já estiver em execução. Vamos trabalhar primeiro, não é isso aí? Vamos trabalhar. Obrigado, Pablo.